Bíblia na mão aí, todo mundo já está animado. Deixa eu só ver se está funcionando aqui. On. O mouse não está funcionando aqui. O mouse não, o passador de slide. Agora foi, obrigado. Bom, já falamos de tudo isso aqui. Agora tem uma parte aqui que eu não posso deixar de falar com vocês. Cartas públicas. Como é que João escrevia essa carta e era para uma igreja só ou para todas as igrejas? Essa é a primeira pergunta que a gente faz, não é? A carta à igreja de Laodiceia valia também para a igreja de Éfeso, que João escreve 7 cartas. Ou eram problemas locais que só valiam para ali? Porque essa é uma pergunta que já me fizeram do Apocalipse. Se eu estou mandando cartas para várias igrejas aqui da América, eu mando para a igreja de Newark, mando para a igreja de Long Island, mando para a igreja da Pensilvânia, eu estou tratando de problemas específicos que vocês têm lá, que aqui não tem, na Filadélfia. Eu estou falando de uma coisa lá. Então, quer dizer, até que ponto que a carta que eu mandei para lá serve para cá, e até que ponto o que serve para lá e para cá é para o mundo inteiro? Vocês entenderam? O que acontece era o seguinte: como carta era uma coisa rara, documento escrito era uma coisa rara e poucas pessoas sabiam ler ou escrever, quando o imperador queria mandar carta para alguém, o que ele fazia? As cartas do imperador eram as mais frequentes. Ele dizia sempre de forma direta e pessoal. E a mesma carta era lida em lugares diferentes, mesmo que falasse para um grupo específico. Tá certo? Mesmo que falasse para um público específico. E eles colavam essas cartas. Inclusive tem esse livro aqui, muito interessante, ó, State Correspondence in the Ancient World. Por que eu estou colocando um livro ou outro ali? É para vocês terem noção do material técnico que a gente lê para tirar essas conclusões. De onde você tira isso tudo? São documentos que a gente vai lendo. E esses livros técnicos, eles pegam a carta no latim, faz uma análise, quando há mais de uma cópia dela, etc. E o que a gente descobre? Às vezes tinha algumas cidades que a carta do imperador era escrita em público para todo mundo passar e ler. E ela ficava em cidades específicas, como por exemplo, em Afrodisias, nós temos numa carta do 3º século, escrita ali, cartas imperiais que eram escritas assim, ó. E todo mundo podia chegar e ler aquela carta. Por isso que João, usando o sentido imperial, mandou cartas específicas para 7 igrejas, mas elas tinham um correspondente maior do que as 7 igrejas. Ficou claro isso para os irmãos? Então, embora aquela carta fosse para a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, ela também era lida em todas as igrejas. E havia princípios ali que serviam para todos. Aí você pode perguntar: Rodrigo, mas desculpa, eu ainda não entendi. Como é que é o seu nome mesmo aqui? Tales. Vamos supor que o Tales ele tem um problema específico dele. Eu estou dando um aconselhamento específico dele. O que a carta do Tales vai valer para você? O que vai valer para o outro? Vou tentar fazer vocês raciocinarem com a cultura do Antigo Oriente Médio e também greco-romano da época. A ideia é o seguinte: é importante eu saber a vida do Tales e os problemas dele, não por fofoca, mas porque através da vida dele eu posso ajudar a resolver algumas particularidades que eu tenho e prevenir outras. Entenderam isso? Eu resolvo algumas particulares peculiares, previno outras e posso ter esperança pela vida dele. Então aquela igreja escrita a Éfeso, ela tinha princípios que valiam para 7 outras igrejas e assim por diante. Agora, como tudo isso também tinha um simbolismo por detrás, o simbolismo, ele não anulava o lado literal daquela carta. Então, quando alguém fez uma pergunta assim, até que ponto saibamos o que é simbólico e o que é literal? Lembra que eu falei muito do contexto? Há coisas que são puramente simbólicas. Há outras coisas que são puramente metafóricas. Não, literais. Ao contrário. Há muitas coisas que são simbólicas, metafóricas. Há muitas coisas que são literais. E há muitas coisas que são uma mistura de ambas. Por exemplo, a parábola do filho pródigo pode ter sido uma história verdadeira.
a parábola do bom samaritano pode ter sido uma história verdadeira. É literal ou é simbólico? É literal, porque aconteceu. Tornou-se simbólico quando Jesus pegou uma situação literal e tirou uma lição daquilo ali. Ficou claro para os irmãos? Outra coisa, eu posso pegar símbolos de uma época, se eu falar o seguinte: olha, Deus está hoje dando sinal verde para você continuar. Mas se o pecado chegar, olha o sinal amarelo de Deus. E às vezes o sinal vermelho. Eu peguei algo literal. O semáforo existe. E eu coloquei uma aplicação simbólica em cima dali. Eu peguei as cores do semáforo para falar da sua caminhada cristã. Agora, naquela época, e lembra que João tinha que escrever uma carta que o auditório dele também podia ter. Os judeus tinham recebido, aí tem uma questão, se foram os judeus que herdaram isso dos persas, ou os persas que herdaram dos judeus. Zoroastro foi uma espécie de mestre religioso, fundou o zoroastrismo na Pérsia, e o zoroastrismo tinha uma ideia da história do mundo de maneira linear, não era apenas cíclica, a história como sendo uma linha. Essa ideia de ver a história como uma linha e não como um ciclo, às vezes tem pessoas que veem a história como um ciclo, né? A gente fala que cada época, não, era uma linha. E eles dividiam a linha em períodos para facilitar o entendimento. Os judeus também pegaram isso. Então, por exemplo, tem alguns apocalipses judaicos que não estão na Bíblia, porque não eram inspirados por Deus. Tinham o estilo apocalíptico apenas, mas não eram inspirados como o Apocalipse. Ficou claro isso para os irmãos? Olha, há poesias inspiradas por Deus que estão na Bíblia, mas muitas poesias não foram inspiradas. Aquelas poesias que estão na Bíblia que foram inspiradas, como o livro dos Salmos, usaram um gênero literário de livros não inspirados. Ficou claro para vocês? Eu, por exemplo, se eu fosse um profeta, eu estou usando o português para transmitir a mensagem de Deus. Mas o português também pode ser usado para fazer uma música do mundo. A mesma gramática que eu estou usando para falar da palavra de Deus, pode ser usada para falar de uma história profana. Entenderam então? A Bíblia, inspirada por Deus, se vale de gêneros literários não inspirados por Deus. Deu para entender isso que eu falei? Tranquilo? Posso continuar? O jeito que todo mundo agora entendia a história era o jeito linear, dividido em partes. Esses apocalipses judaicos não inspirados usavam isso. Eles falavam, por exemplo, o Apocalipse das 10 semanas, o livro dos sonhos, dividia a história do mundo em semanas diferentes. O Apocalipse dos animais dividia a história da humanidade em animais. Escritores romanos como Ovídio e Virgílio também falam da história do mundo dividida em metais. Por exemplo, Augusto trouxe a era de ouro, que era antecedida pela era de ferro, de prata, de bronze. A única diferença entre a profecia apocalíptica bíblica e a forma de dividir a história linear dos outros grupos, sabe qual era? Letra A. Os historiadores dividiam a história passada em períodos para facilitar o entendimento. O Apocalipse divide a história passada, presente e futura. Eu sei que nós temos professor de história aqui. Os historiadores modernos seguem essa mesma forma de dividir a história. A gente não fala de história antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Você não pega a história e não divide linhas. É lógico que não houve um dia, terça-feira à noite, que o sujeito dormiu na Idade Média e acordou na quarta-feira de manhã na Idade Moderna, tudo mudado. Não, isso é uma maneira artificial que os historiadores usam para dividir a história, para ficar mais fácil o nosso entendimento dela. Na arqueologia, nós dividimos a história em períodos de metais. A gente fala do período calcolítico, depois a gente fala do período do bronze, depois a gente fala do período do ferro, depois a gente fala do período babilônico, persa, etc. Você fala também, na geologia, você fala período
Mesozoico, Cenozoico, Paleozoico. Nós dividimos a história em períodos. Quem é biólogo, ou biólogo, você fala da primeira infância, segunda infância, pré-adolescência, adolescência, idade adulta e assim por diante. A gente não fala de terceira idade. Nós sempre dividimos a história em períodos. Até aqui todo mundo entendeu? Já que era assim, o que é que o Espírito Santo fez com João? Eu vou dividir a história do povo de Deus também em períodos. A diferença é que eu vou dividir a história passada, a presente e a futura. Por isso que nós temos 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, sempre dividindo a história do povo de Deus. Aí você pode falar assim, se é assim, Rodrigo, as 7 pragas também é uma divisão da história do povo de Deus? Aí a resposta está o seguinte: o Apocalipse, ele é dividido no meio. A escadinha daqui, que é a primeira perna do quiasmo, conta elementos históricos, coisas que vão acontecendo ao longo da história. E aqui do meio para cá, começa a contar os últimos acontecimentos escatológicos. Por isso que, para essa primeira perna, eu uso o sistema dia-ano e aplico que os 1260 dias no deserto são 1260 anos, mas o milênio que está do lado de cá, a gente não aplica o sistema dia-ano. Por isso que o que está do lado de cá, as trombetas, as pragas, o selo... Não, perdão, falei bobagem. Repetindo. O que está do lado de cá, as trombetas, os selos, as igrejas, são 7 períodos. O que está do lado de cá, as 3 mensagens angélicas, as 7 pragas, não são períodos. Deu para entender isso aqui? Olha quanta coisa a gente vai aprendendo olhando a estrutura literária do Apocalipse. Agora nós já falamos isso aqui tudo, vamos voltar. Outra coisa que é importante a gente entender, eu vou pular essa parte aqui. Não, acho que eu vou falar. O Apocalipse, ele fala muito do santuário celestial, ou do templo, hieros em grego. O templo de Salomão era assim. E você precisa ter uma ideia do templo de Salomão para entender as visões de João. O templo de Salomão tinha aqui a bacia de bronze, onde o sacerdote se lavava, havia uma torneirinha aqui, onde ele se lavava para oficiar dentro do santuário. Havia aqui um altar de sacrifícios, com essa escada aqui, onde o sacerdote subia e apresentava o sacrifício aqui. E havia a nave do templo, com 2 lugares, o lugar santo e o lugar santíssimo. Na época de Jesus, o templo de Salomão tinha sido destruído pelos babilônios. Havia um outro templo funcionando no mesmo lugar em Jerusalém. A gente chamava de segundo templo. O templo foi construído por Esdras, Neemias, Zorobabel, e Herodes fez o embelezamento. Ele tinha mais ou menos a mesma coisa. Você tinha aqui o altar, aquele altar, a bacia não mostra aqui, mas ela estaria num pátio aqui dentro. E aqui dentro desse prédio ficaria o lugar santo e santíssimo. E aqui ficava, até aqui, as pessoas podiam vir, trazer os animais dela, os judeus, e contemplar o que estava acontecendo lá dentro. Então aqui ficava uma grande multidão. Essa visão vai ajudar você a entender algumas visões de João, que ele fala diante do trono de Deus, ficava o pátio com uma grande multidão, com palmeiras. Por que João descreve o céu como sendo o santuário? Agora, por que Deus escolheu o santuário para representar o céu? Quem pode ler para mim Êxodo capítulo 25, versículo 8? Êxodo capítulo 25, versículo 8. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Olha que lindo isso aqui. Farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. A palavra habitar ou santuário aqui, em hebraico, é a palavra mishkan. Mishkan, que a gente traduz como santuário, Mishkan é uma tenda
para morar. Alguém aqui já viu beduíno no deserto? Pelo menos em vídeo, quem não foi para... E já viu ao vivo, né? No Egito. Eles moram em tendas. Mesmo quem nunca foi para lá, já viu às vezes em desenhos, em filmes, eles moram em tendas. Eles armam as tendas no deserto. Deus estava no alto do Sinai e o povo estava com medo. Deus falou assim: Moisés, o povo está com muito medo de mim. Vamos fazer uma coisa? Olha aqui, Moisés lá no alto. Está vendo as tribos lá embaixo, Moisés? Dan, Issacar, Judá, Ruben, Simeão, Gad, Efraim, Manassés, Benjamim. Coloca as tribos em forma de cruz. E lá no meio, você vai fazer uma tenda para eu habitar, para eu morar no meio deles. Raciocine comigo. Qual deve ter sido a reação de Moisés nesse momento? Senhor, com todo respeito, o senhor está ficando louco? Se eles estão apavorados com a tua glória, olhando o Senhor lá de baixo aqui em cima, se o Senhor descer, não vai sobrar ninguém. Concordam comigo? Vai todo mundo sair correndo. Não, Moisés, confia em mim. Faz uma tenda para mim, para que eu possa morar no meio deles. Eu vou dar um jeito deles não saírem correndo. Tá bom, Senhor. Então como é que deve ser essa tenda? Suntuosa, né? Não. Mais ou menos no modelo de uma tenda de beduíno. Você só vai seguir algumas especificações que eu vou passar para você. Ela vai ter 2 cômodos, vai ter um pátio, o móvel vai ser assim, assim, assim. Lá na Andrews, eu lembro que tinha uma aluna que ela não tinha estudado teologia e ela fazia o mestrado em arqueologia lá. E o professor Roy Gain dava matéria do santuário. Então, todo mundo pensava assim, ela era arquiteta especializada em design de interiores. Todo mundo pensava assim, nossa, ela vai ser a mais dificuldade, porque ela não sabe hebraico, não sabe nada. E ela fez uma proposta para o professor Gain. Ela falou assim, professor, eu sou especialista em design de interiores. E eu consigo saber muito sobre o caráter e a personalidade de uma pessoa só olhando os móveis da casa dela. Porque eu sou treinada para isso. E realmente, quem contrata um design de interiores, ele vai visitar a sua casa, ele olha, ele sabe se você é clássico, se você é moderno, se você... E ele consegue estudar a psicologia do dono da casa só pela disposição da mobília, pela cor das cortinas. E aí, quando ele vai fazer um modelo de casa para você, ele já faz do seu jeito, porque ele sabe qual é o seu gosto. Ela falou assim, se o senhor deixar, eu vou aplicar todo o meu conhecimento técnico de design de interiores para estudar a disposição dos móveis no santuário e poder dizer, do ponto de vista de uma arquiteta, o que aquilo me diz do caráter e da personalidade de Deus. Foi um dos trabalhos mais lindos. Então, várias coisas eu lembro que saíram ali. Em primeiro lugar, Deus é humilde, Deus é simples, mas Deus tem bom gosto. O santuário, por dentro, era feito de ouro. Deus não tinha pobreza franciscana com ele, não. Mas quem olhasse o santuário pelo lado de fora não via o ouro, via só uma pele, porque o importante está no interior. Mas é bom gosto. O povo trouxe o que tinha de melhor. Mas eu vou morar no meio deles. Eu não posso me igualar demais a eles, senão eles vão pensar que eu sou mais um. Mas eu não posso ficar aqui do alto da montanha, senão eles vão fugir de mim. Faz lá um santuário, para que eu possa morar no meio deles. E me farão um santuário mishkan, para que eu possa habitar no meio deles. Shakam, residência. Shakam, residência. Mishkan. Agora, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente descobre uma coisa linda isso aqui. Evangelho de João, que eu queria que alguém lesse para mim. João, capítulo 1, versículo 14. Quem pode ler para mim, por favor? João 1, 14. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne. Você sabe que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Então, os autores do Novo Testamento, mesmo escrevendo em grego, eles tinham uma mentalidade hebraica. Seria como alguns que falam português, mas estão com muito inglês aqui na cabeça, ele pode falar em português assim: eu tenho um apontamento com o meu médico. Não é isso? E, desculpe, mas agora eu tenho que chamar para minha mãe. A gente não fala em português, eu tenho que chamar para minha mãe. Nós falamos, eu tenho que ligar para minha mãe. Mas quando você fala, eu tenho que chamar para minha mãe, você está pensando em inglês. I'm gonna call to my mother. I'm gonna call. I have an appointment. Aí a gente acaba aportuguesando, eu tenho um apontamento, não... Perceberam isso? Os autores do Novo Testamento, ao escreverem em grego, eles também tinham uma mentalidade hebraica por detrás. Hebraica. Isto posto, quando João escreveu o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, essa palavra habitou, eu vou ajudar agora na tradução, porque ela não tem tradução nem em inglês nem em português, tá bom? Qualquer coisa eu vou falar primeiro em português e eu explico em inglês para ele. Não tem tradução. A palavra grega que João usa, o Verbo se fez carne e esquenou no meio de nós. Literalmente significa, ele tabernaculou no meio de nós. Esse habitou fez uma tenda para morar no meio de nós. Não é só habitou. Entenderam isso? E me farão uma tenda para que eu possa, numa tenda, morar no meio deles. Diz o livro do Êxodo, Mishkan. João pegou, e o Verbo se fez carne e armou uma tenda, para numa tenda morar no meio de nós. Você conseguiu explicar ou eu preciso de... Deu tranquilo? Ok. Porque também em inglês não tem tradução. Tabernacular, não existe. Tabernaculating. Eu vou criar uma palavra em inglês. Tabernaculating. Christ is tabernaculating among us. I know that this word doesn't exist. I try to translate into English from the Greek and from Hebrew. Vocês entenderam? E o Verbo tabernaculou no meio de nós. O que Jesus fez no Novo Testamento? Qual a relação disso com o Êxodo? Que acabamos de ler. Vamos? De que maneira? Da maneira como, no Antigo Testamento, ele morou no meio do santuário, no Novo Testamento ele morou também em uma forma de santuário. E qual que era o santuário que Jesus usou para morar no nosso meio no Novo Testamento? Quem pode ler para mim João, capítulo 2, versículo 19? Pode falar. 2,19. Jesus lhe respondeu: destruíram este templo, e eu levantarei em 3 dias. A melhor tradução seria: destruam esse santuário, e em 3 dias o levantarei. E que santuário é esse que ele está falando? O que diz o verso 21? Verso 21. O santuário do seu corpo. Mataram a charada? O corpo de Jesus, no Novo Testamento, era o equivalente do santuário no Antigo Testamento. Posso dar mais um plus aqui? Apocalipse. Apocalipse, capítulo 21, versículo 22. Quem pode ler para mim? Perdão, leiam primeiro Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. Ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: Eis que
O tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o meu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Olha a promessa apocalíptica. Eis o tabernáculo. O que é tabernáculo? Santuário, barraca, a tenda. No Antigo Testamento, Deus falou, faz um tabernáculo no meio do povo para que eu possa habitar no meio deles. No Novo Testamento, Jesus foi esse santuário em carne, habitando no nosso meio. E para o Apocalipse tem uma promessa, eis o tabernáculo de Deus com os homens, na Nova Jerusalém. Deus novamente vai habituar com eles e vai ter um tabernáculo lá, um santuário, correto? Mas tem uma contradição. Olha o que diz o capítulo 21, versículo 22. Só a primeira parte. 21, 22, só a primeira parte. Quem for ler, eu vou interromper na metade. Pode levantar a mão, quem vai ler para mim. Antecipando que eu vou lhe interromper a leitura, de propósito, tá? Eu lhe interromperei. Pode ler, mas 21, eu vou interromper. 22, né? Ok. Isso. Contudo, não vi templo algum na cidade. Contudo, não vi templo algum na cidade. Mas espera aí, mas ela mesma leu há pouco que a promessa de Deus é que ia ter um templo, um tabernáculo no meio do povo, que Deus ia habitar com eles. Como é que agora o próprio João que falou isso, falou que não viu templo nenhum na cidade? A resposta está na continuação do versículo. Pode continuar. Pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu santuário. Lindo. E sabe o que é mais lindo? Por quanto tempo Cristo ficará retido a um corpo humano? Por toda a eternidade. Como pode um Deus eterno sinceramente morrer? Se ele é Deus, ele não pode morrer. Se ele não morreu, não teve salvação. E Jesus tinha que morrer morte eterna. Entenderam a pergunta? Se ele tinha que morrer morte eterna, mas ele como Deus eterno não pode morrer, como é que... Ele pode voluntariamente ficar por toda a eternidade retido a um corpo humano. Essa é uma morte eterna. Ele não perdeu nada da divindade dele, mas ele por toda a eternidade se privou, assumindo para todo sempre a forma de servo. Paulo fala, porque tenham vocês o mesmo sentimento que eu vi em Cristo Jesus, Filipenses 2, verso 5. Porque ele, existindo em forma de Deus, não ficou agarrado a isso, antes se esvaziou. E assumiu a forma de servo, e foi morto. E por isso que o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome. Porque Cristo não apenas é Deus por natureza, ele é e merece ser. E ele vai ficar por toda a eternidade retido a um corpo humano, e isto é uma diminuição. Você pode pegar a casa mais linda do bairro que você mora, para um ponto de vista do Brasil, uma casa, nossa, linda, mas por ponto de vista do rei da Inglaterra, é diminuir. O corpo glorificado que nós vamos ter no céu, para nós, é elevação. Para ele é diminuição. Para alguém que foi criado na periferia de Belo Horizonte, vir morar numa casa muito boa americana aqui, dessas que vocês têm, ele subiu. Mas para alguém que está morando no Palácio de Buckingham, lá na Inglaterra, vir morar nessa casa, ele desceu. E Paulo fala que nós teremos o nosso corpo de glória para ser semelhante ao corpo da sua glória. O que diz o Salmo 8? O ser humano, Deus fez um pouco menor do que os anjos. Se Cristo vai ficar num corpo humano, quando ele saiu do céu, antes de encarnar, ele olhava os anjos assim. Agora que ele volta para o céu glorificado no corpo humano, ele olha os anjos assim. Assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Quero deixar bem claro, não estou negando a divindade de Jesus. Ficou claro isso para os irmãos? Jesus era Deus, é Deus e continuará sendo Deus por toda a eternidade. A diferença é que agora ele é um Deus com marcas de humilhação por toda a eternidade, para que nós pudéssemos ser salvos. O preço da morte eterna. Vamos voltar para o Apocalipse. Olha como é que Deus ficava no meio do santuário, do acampamento do povo. Aí você tinha as tribos. De acordo com a Bíblia,
o santuário de Deus ficava no meio, toda vez que o povo acampava, as tribos ficavam em volta do santuário. Já falei com vocês isso aqui. De acordo com a descrição de Números 1:52, cada tribo tinha uma bandeira, um estandarte que fazia parte do acampamento. Mas a Bíblia não descreve o que estava escrito em cada estandarte. Porém, a tradição judaica diz que as tribos ficavam acampadas em torno do acampamento e 4 delas tinham os seguintes estandartes. A tribo de Dan tinha uma águia. A tribo de Judá tinha um leão. Tanto é que Jesus não é o leão da tribo de Judá. A tribo de Ruben tinha um homem. E a tribo de Efraim era um boi pequeno ou um novilho. E no meio ficava o santuário. Então você tinha esses 4 animais, ou melhor, um homem e 3 animais, né? Um novilho, uma águia, um leão e um homem, 4 estandartes e o povo de Israel. E em torno do povo de Israel, de maneira espiritual, os anjos de Deus protegendo o povo no deserto. Aí ficou claro para os irmãos? Olha o que João vê no capítulo 4 do Apocalipse. Ele vê o trono de Deus e ao redor do trono de Deus 4 criaturas viventes com 4 rostos: homem, leão, águia e novilho. E depois disso, 24 anciãos vestidos de branco, como se fossem os sacerdotes. E depois disso, uma grande multidão que ninguém podia enumerar. E atrás da grande multidão, os anjos. Aí você pode falar: Rodrigo, faz sentido, dá match ou não dá? Só que João viu isso no céu. Qual o significado? O significado é que existe uma correspondência espiritual entre tudo o que acontece no céu e tudo o que acontece na terra. O livro de Daniel deixou bem claro isso. Quando algo acontece na terra, afeta o céu, e o que acontece no céu afeta a história terrestre. Por isso que o livro de Daniel fala do pequeno chifre desafiando até o céu. O céu e a terra estão interligados. Enquanto Saulo, estava perseguindo a igreja, Jesus apareceu para ele e falou assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? O que você fizer aos meus pequeninos, vocês estão fazendo a mim, mesmo eu estando no céu. O que você ligar na terra, vai ser ligado no céu. O que você desligar na terra, vai ser desligado no céu. Então o Apocalipse quer mostrar para você 2 coisas. Em primeiro lugar, que existe um paralelo entre o céu e a terra. O que acontece aqui repercute lá, e o que acontece lá repercute aqui. Em segundo lugar, existe um espetáculo paralelo do diabo, que eu vou falar sobre isso num segundo momento. Eu tenho mais 5 minutos aqui, ou 7. Eu queria fazer o fechamento de mais um pedaço. Pode, pastor? Só por causa da didática aqui. Eu quero que vocês leiam comigo uma passagem bíblica aqui. Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 até o 4. Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Quem pode ler para mim, por gentileza? Tá? A mão está levantada lá no fundo. Lá no fundo, ela levantou primeiro. Capítulo 5, versículo 1 ao 4. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de um rolo. Gostei da tradução, porque muitas Bíblias só trazem assim: eu vi um livro. E aí, alguns pensam livro, mas esse tipo de livro aqui em forma de caderno não havia sido inventado ainda na época de João. Isso foi posterior, tá certo? Então o livro que ele viu é como vocês estão vendo ali, um canudo. E eu gostei que a sua tradução já de maneira um scroll, and I saw an scroll, não um book, tá certo? Scroll. E eu coloquei um livro em forma de rolo, muito bem traduzido. Pode continuar. Estava escrito dos 2 lados e selado, com 7 selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto:
quem é digno de quebrar o selo e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. E chorava muito, porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de ver o que lá estava escrito. Obrigado, só até aí está bem. João chorava muito, porque ninguém podia ver o que estava escrito no livro, nem abrir o livro. Pergunta óbvia. Perguntas, no plural, óbvias. O que significa esse livro? Eu já vi várias aplicações, e eu tenho um receio, pastor Pablo, por isso que eu estou preocupado com esse método de teologia físico-contextual, de botar a Bíblia dentro do contexto, porque se eu não levar em consideração na minha hermenêutica essa questão cultural da Bíblia, histórica, eu posso jogar o que eu quiser aí. Eu posso falar que eu já ouvi várias pregações, esse livro aqui é o livro do destino da humanidade. Já vi pregador falando, não, esse aqui é o livro de Daniel, porque Daniel foi fechado, e esse aqui está fechado, então é o livro de Daniel. Aí já ouvi gente falando que não, que esse aqui é o livro da vida. Já vi gente falando, não, esse aqui é o livro dos registros de tudo que a gente faz. Irmãos, convenhamos, assim, do ponto de vista homilético, eu posso falar que esse livro é qualquer coisa. Concordam comigo? Eu posso falar que esse é o livro dos nossos pensamentos, eu posso falar que é o livro dos nossos pecados, eu posso falar que esse aqui é o livro da vida, eu posso falar que é Daniel, eu posso falar o que eu quiser, mas fica muito solto. E não responde uma pergunta que está no texto. Por que João chorava tanto? Por que João chorava tanto? Não é good question. Por quê? Só porque o livro estava fechado? Né? Vamos tentar ver qual o significado disso de acordo com a época. Era um livro em forma de rolo e tem algumas pistas ali, eu vou ser CSI agora. Tem algumas pistas ali que me chamam a atenção do ponto de vista arqueológico. Ele era escrito por dentro e por fora e ele tinha 7 selos. Vamos primeiro saber o que é o selo. Quando fala selo, seal, a gente pensa num brasão da marinha, né? Ou selo de carta, stamp, que em português o stamp a gente chama de seal. Então a gente pensa em selo de carta, colecionador de selos. Mas o selo, na época, não tinha nada a ver com isso. Quando você escrevia uma carta para alguém, essa carta, se tivesse um papel aqui, você podia ser carta, documento, livro, qualquer coisa, você rolava, era em forma de rolo, e você colocava aqui, na ponta, um pouco de argila. Aí você vinha com um anel ou um carimbo e você lacrava e identificava. Aí, se essa carta fosse para o pastor Pablo, ele viu que ela chegou intacta. Obrigado, pastor. Deixa eu ver se ela vai chegar intacta. Tá vendo aqui, ó? Para eu saber que ninguém mexeu, tinha um selo aqui. Aí eu quebrava o selo, literalmente, e eu podia abrir o que o pastor escreveu para mim. Todo mundo entendeu? Era tão importante essa questão do selo. Obrigado, pastor. Que eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. Como é que o selo era sério. Nossa, tá horrível isso aí. Ó, já falei com vocês aqui, porque aqui são vários elementos. Por que eu não acho que aquele ali é o livro de Daniel, tá bom? Depois eu dou a explicação, só para não ficar cansativo. Olha a importância de um selo. O antigo historiador romano chamado Heródoto, ele dizia que era possível reconhecer um nobre cidadão da Babilônia por 3 coisas. Ele estaria carregando um cajado feito à mão, um manto e um selo. Lembra da história de Judá e Tamar na Bíblia? Que Tamar, quando foi embora, ele deixa comigo o seu sinete, o seu selo e o seu cajado. Era coisa de importância. É igual cartão de crédito, você vê aquele black. Vocês já sabem, ali tem dinheiro. Ele só mostra o black assim, né? Já paga da porta.
Olha esse desenho aqui em marfim de um cidadão da Babilônia. E olha que interessante. Está vendo que ele está com um alfinete aqui, usando o manto dele. E aqui ele tem essa corrente, e esse aqui embaixo é o selo dele. É o selo. Era algo tão importante. Aprendam duas palavras. Seal and seal impression. O selo é o objeto. O seal impression é a marca que ele deixa ali. Já que eu falei em inglês, eu vou falar em linguagem técnica agora, que em inglês é a mesma palavra. Ele chama-se de bula. Bula. Bule no plural. It's the same word in English. Bula é aquela marca de impressão. Todo mundo entendeu? Agora tem um problema no texto. Ela leu lá que o livro era lido por dentro e escrito por dentro e por fora. Por que isso? Normalmente livros não eram escritos por dentro e por fora. E tinha 7 selos, não apenas um. Aqui tem alguns tipos de selos do passado. Estão vendo aqui, ó? Selos que a arqueologia foi encontrando. Tem de vários modelos. Tinha selo assim cilíndrico. Olha como é que a carta era selada, que eu falei com você, selos e bulas. Olha como é que a carta era selada. Aqui na mão do sujeito você tem um pequeno selo. Esse buraquinho aqui é porque você amarrava no pescoço como um pingente. E aqui são pedaços de seal impression. Tá certo? De argila. Quebradas já, que a gente encontra na arqueologia. Um documento selado. Assim que o documento era enrolado, depois ele era amassado, dobrado e selado. E do lado de fora se colocava assim, para o pastor Pablo. Agora, primeira coisa que me chama a atenção, diz que o documento era escrito por dentro e por fora. Então não era carta, nem era livro. Era documento público jurídico. Por quê? Esse papiro aberto aqui é um documento público, onde você tem uma parte de cima que ficava legível e uma parte de baixo que era dobrada e selada. Sabe por que essa parte de cima ficava legível? Para você saber qual o conteúdo daquilo ali. E a outra parte ficava selada. Assim você guardava esse documento dentro de um cartório. Está ficando claro o que eu estou falando? Não podia, exatamente. E só mostrava a parte em cima. Correto, exatamente. Você tem lá no arquivo vários daqueles documentos. Estão selados. Mas como é que o bibliotecário vai saber qual é qual? Pela parte de cima. Ó, esse aqui é o documento de venda da casa do Rodrigo para o João. Isso aqui é o documento de empréstimo de dinheiro, está selado lá tudo direitinho. Agora tem mais uma coisa a gente aprender. Em Wadi Delié, região da Samaria, encontraram, isso foi inclusive publicado na Biblical Archaeologist, vários selos datados do 4º século a.C., vários documentos intactos. Aqui estão alguns documentos intactos. E olha o que perceberam em vários desses aqui. Pena que isso aqui está muito ruim, está apagado, eu vou passar para frente. Eles tinham em cima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selos. E aqui ele foi aberto, evidentemente. Aqui estava a parte que ficava para o lado de fora, e aqui em cima a parte que estava rolada pela parte de dentro. Entenderam? Eles iam dobrando, dobrando. E por que ele tinha 7 selos? Eu tenho outro aqui também que eu posso mostrar para vocês. Voltar para cá. Eu tinha mais um outro. Ah, eu achei esse aqui, ó. Olha, esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não, perdão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sabe o que a legislação da época dizia? Tinha um tipo de selo de livro, de documento que precisava ter 7 selos. Faz ideia de qual? Last will. Testamento. Porque quando alguém
dava em testamento algo para um herdeiro, o único que teria direito de abrir o testamento na hora certa era o herdeiro. Nem o juiz poderia abrir aquele testamento, só o herdeiro, na presença do juiz, é claro. E quando o testamento era escrito e enrolado, ele era selado na presença de 7 testemunhas. Por isso que ele tinha 7 selos, porque cada testemunha colocava o selo dele ali. O Rodrigo chegava e carimbava, dizendo: eu fui testemunha que o testamento aqui está correto. Aí chega o pastor Pablo, uma segunda testemunha, também bate o carimbo dele ali e sela. Chega o outro e sela. 7 testemunhas selam aquele documento, que é um testamento para a herança. E quem pode abrir o testamento? Só o herdeiro. Só que, quando João viu aquele livro de testamento aberto na mão de Deus, escrito por dentro, que não dava para ler, o conteúdo da herança, e escrito por fora, o título, o resumo, selado com 7 selos, e ele olhou para um lado e para o outro. Ninguém pode abrir, o pior, não pode abrir e nem ver o conteúdo ali do emblema. Por que João chorou? Não tinha herdeiro. Abra comigo a Bíblia, já estou terminando aqui. Mateus capítulo 5, versículo 3. Versículo 3 e o versículo 5. Não, vamos ler Apocalipse 5, perdão, repetindo, Mateus 5, 3 e 5. Mateus 5, versos 3 e 5. Pode ler, por favor, lá, pastor Carlos, Antônio Carlos. João estava presente quando Jesus falou isso aí no Monte das Bem-aventuranças. O que Jesus falou? 5, 3 e 5. Mateus 5, 3 e 5. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o 5? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Amém? Amém, glória a Deus. E nós não somos os herdeiros? Somos ou não somos? Só que ele estava lá quando ele falou isso. João foi para Patmos esperando a herança. E quando ele vê o testamento, está fechado, ninguém pode abrir. Não tem herdeiro. Se não tem herdeiro, não tem herança. Entenderam por que João chorava copiosamente? Vocês entenderam? Faz sentido ou não faz sentido João chorar agora? Agora completem para mim. Quando João estava chorando, o que aconteceu? Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. 5 e 6. Cinco e 6, isso. E olhei, e eis que estava no meio do trono. Não, perdão, Apocalipse 5, acho que eu falei errado. 5:5, exatamente. Então dos anciãos, começa assim, então dos anciãos, é o verso 5 e verso 6. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Pode ler o próximo também. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E é esse cordeiro que recebe o livro e pode desatá-lo. O que significa isso, juridicamente falando? O que era o livro dos 7 selos? Testamento da herança. Então, se o único que pode abrir é o cordeiro, quem que é o único herdeiro? Jesus. Porque Deus havia dado a terra de presente para Adão, Eva e seus descendentes.
Quando Adão e Eva pecaram, eles escolheram voluntariamente o lado das trevas, escolheram voluntariamente o lado do inimigo de Deus, eles escolheram voluntariamente o lado do diabo. Sendo assim, eles chegaram e entregaram um planeta de mão beijada para o diabo. E embora eu não seja advogado, uma coisa eu sei do direito: há muitas coisas que não são morais, porém elas são legais. O juiz pode até reconhecer que o outro usou de má fé com você, mas você assinou o documento e passou para ele, ele não pode fazer nada, a casa é do outro. O único jeito que tinha de recuperar o que nós entregamos voluntariamente para o inimigo é pagando a dívida que nós criamos. E Cristo veio na cruz do Calvário e pagou essa dívida, e Ele recuperou o planeta Terra. E quando Ele recuperou o planeta Terra, de quem que é o reino, na verdade, legalmente falando? É de Jesus. Legalmente pertence a Cristo, Ele é o herdeiro. E aqui que vem agora o passo, que é legal e ao mesmo tempo injusto. Porque Ele pagou pelos pecados que nós cometemos, e depois que Ele pagou pelos pecados que nós cometemos e herdou o mundo, Ele voluntariamente entrega o mundo para nós de presente novamente. Porque agora, já que é meu, eu faço o que eu quiser. Ah, não é justo você dar esse carro para ele. O carro não é meu, eu não suei, agora eu dou para eles. Por isso que Paulo fala que nós somos co-herdeiros de Cristo. E embora Cristo é o nosso Criador, é Deus, Ele é chamado de nosso irmão na Bíblia. Porque o reino que pertence legalmente a Cristo, Ele nos dá. Ele é o único que pode abrir os selos. Por isso que João foi enxugando as lágrimas e vendo Jesus naquele ato jurídico, falando: agora eu vou quebrar os selos e podem ficar tranquilos. A hora que a herança for dada, eu vou distribuir para vocês. Amém? Por isso que aquele triunfo do Apocalipse assim, seja dada a glória ao Cordeiro, aquele que se assenta no trono para todo sempre e sempre e sempre, faz todo sentido. Todo sentido. Amém? Na parte da tarde, eu vou mostrar para vocês um pedacinho de um filme mostrando essa visão de João, e esse filme vocês vão entendê-lo agora num sentido mais forte depois disso que nós acabamos de aprender. Mas lembrem-se, o preço que ele pagou, ele vai ficar para sempre retido a um corpo humano. Glorificado, eu reconheço, mas depende do ponto de vista. Concordam comigo? É o que eu falei. Para quem mora na periferia de Belo Horizonte, uma casa daqui da América, que casão. Mas para quem mora num palácio na Europa, caiu de qualidade. Até a glória, o corpo glorificado de Cristo, em essência, vai ser uma humilhação eterna, porque vai ser aquém do que ele tinha eternamente quando estava em unidade com o Pai. Ele se esvaziou, diz Paulo, assumindo a forma de servo, para que você possa receber a herança que a ele pertencia. Que Deus abençoe a todos. Amém.